turminha! Tudo bem, meus queridos alunos? Estamos aqui nessa terça-feira para dar continuidade aos nossos estudos, ao nosso aprendizado, não é isso? E primeiramente, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, né, de estarmos aqui com saúde e podendo adquirir conhecimento, que é muito importante, não é isso? Então, hoje, meus queridos alunos, para início, vamos lá, dá o likezinho aí, ó, na aula da tia, na aula de hoje, dá o likezinho lá, tá bom? E vamos para aquele localzinho, né, de estudo, tá? E nós iremos hoje trabalhar a matéria de ciências, iremos fazer a correção da atividade de ontem de história e nós iremos também fazer o estudo da tabuada, certo? Então, vamos começar? Vamos lá, começando. Então, meus amores, eu peço que vocês abram o livro de vocês de ciências, tá bom? Na página 100, onde nós iremos trabalhar o ciclo da água. Nós sabemos o quanto a água é importante, né, para o nosso planeta, para os seres vivos, né, certo? Plantas, animais, nós seres humanos, né, nós sabemos da importância da água e sabemos que devemos conservá-las, devemos utilizá-las de forma correta para evitar o desperdício. Esse bem tão precioso, né, permaneça por muito tempo, né, na nossa vida. Certo? Nós também estudamos que a água, ela se divide em 3 estados: sólido, líquido e gasoso, não é isso? Muito bem. E hoje nós iremos estudar o ciclo da água. O primeiro parágrafo do livro de vocês fala o seguinte: o ciclo da água é o movimento em que a água faz na natureza e envolve a evaporação das águas, dos rios e das chuvas, e a respiração das plantas e dos animais, certo? Então agora eu peço que vocês, com calma, vocês prestem atenção à explicação da tia sobre o ciclo da água. Acompanhe, por favor. Ciclo da água na natureza. A água circula continuamente na natureza, podendo passar pelos diferentes estados. Nós temos aqui o estado líquido da água, estado sólido, né, gelo, geleiras, e o estado gasoso, quando a água se encontra no estado de evaporação. Veja o que acontece. Aqui nós temos a imagem que representa esse ciclo que a água realiza, certo? Temos aqui as legendas, né, para estar enumerando, número 1, 2, 3, 4, certo? Então aqui, a água, né, ela tá aqui nos oceanos, lagos e rios. Ela evapora. Essa evaporação ocorre devido à temperatura, né, o calor, né, a temperatura do sol. Então, a partir do momento que essa água evapora, ela sobe para as nuvens. Nuvens, ocorre o processo de condensação. As nuvens, elas ficam carregadas, certo? Né? Com isso ocorre a transpiração. Né? Dessa transpiração vai ocorrer a precipitação, que no caso as chuvas, certo? Essas chuvas, né, ela pode ser neve, gelo, que vem para as infiltrações, lençóis de água e volta novamente para os oceanos, lagos e rios. Então você vê que é um processo, né, que ocorre continuamente, certo? Sem interrupção. Devido ao calor do sol, a água dos oceanos, mares, rios e lagos passa lentamente do estado gasoso. Isto é, evapora-se e vai para a atmosfera. O vapor da água na atmosfera condensa-se, isto é, transforma-se em pequenas gotas de água, formando as nuvens. Depois da água voltar novamente à superfície terrestre sob a forma de precipitação, chuva, neve ou granizo, uma parte cai diretamente nos oceanos, mares, rios e lagos. Outra escorre à superfície terrestre e outras filtra-se no solo, formando os lençóis de água subterrâneos. A água absorvida pelo solo passa para as plantas
que absorvem pelas raízes, né? Exatamente o que foi visto agora na imagem anterior. Os animais obtêm a água consumindo as plantas ou bebendo nos rios, riachos e fontes. Pela respiração e transpiração dos organismos, a água regressa de novo à atmosfera. Assim, o círculo repete-se continuamente, mantendo-se mais ou menos constante a quantidade de água no nosso planeta. Existe uma circulação de água da superfície terrestre para a atmosfera e desta para a superfície da Terra. Isto significa que grande parte da água que a Terra perde por evaporação volta à Terra como a chuva, a neve e o granizo, né? Também no slide anterior mostrou. A constante evaporação da água dá início a novos ciclos que renovam no meio ambiente, que renova o nosso planeta azul, que é o planeta Terra, não é isso? E assim tudo recomeça: a evaporação, condensação, precipitação, escoamento, infiltração e transpiração. Podemos observar aqui novamente nesta imagem, né? Esse procedimento, esse processo do ciclo da água. Meus amores, como atividade sobre esse assunto, nós temos a página 102. Então eu peço que nesse momento você dê aquela pausa no vídeo e vocês realizem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta questão da página 102. Em seguida nós retornaremos com a correção, tudo bem? Então vamos lá. Atividades de ciência, página 102. Primeira questão, ele fala o seguinte: monte o esquema da água, completando com o nome do ciclo representado. Então, esse primeiro quadradinho aí é o vapor de água, depois embaixo, precipitação, depois vem água subterrânea e evaporação, certo? Então, a resposta é essa, confira se vocês fez correto e coloque certinho. Segunda questão. Complete o texto usando as palavras abaixo. Então, as palavras são calor, água, gotas, chuva e ciclo. Então, vamos lá para a frase. Com o calor, a água evapora, vira gotas e forma nuvens. As gotas se juntam, cai a chuva e tudo recomeça em um novo ciclo, certo? A imagem aqui, ó, representa exatamente o que está falando na segunda questão. Então, vocês irão completar os espaços com as palavras que estão de vermelho. Terceira questão. Pesquise e depois explique como a infiltração no solo limpa a água da chuva. Então, nós temos aqui como sugestão de resposta: as rochas vão retendo os micro-organismos e as partículas sólidas de lixo contido na água da chuva, tá? Essa é uma possível resposta, porém vocês podem escrever outra resposta parecida com essa que está no livro de vocês também, certo? Quarta questão. Usando as palavras do quadro abaixo, escreva um pequeno texto explicando como o ciclo da água acontece. Então, nós temos aí várias palavras: vapor de água, condensa, evapora, chuva, nuvem, sol, rios, mares e lagos. Então, eu formulei aqui uma frase, tá? Para vocês, é uma sugestão de resposta, mas vocês podem formular a frase de vocês, porém tem que ter todas essas palavras. Então, a frase que a tia formulou é a seguinte: o calor do sol faz evaporar a água dos mares, rios e lagos, o vapor de água se condensa, formando as nuvens. A água volta à superfície do planeta em forma de chuva, tá bom? Então, confira, coloque certinho. Muito bem, meus queridos alunos, espero que vocês tenham feito a atividade corretamente, certo? Você fez certo, coloque certinho, se fez errado, né, apagou e colocou certinho, beleza? Muito bem. Agora, para vocês estarem realizando sozinhos, vocês irão fazer a página 103 de ciências. Eu vou ler para vocês. A quinta questão fala o seguinte: leia e comente. Então, a frase é o seguinte: no ciclo hidrológico, a água vai e volta. Então, você vai ler essa frase e vai comentar, certo?
Na sexta questão, você concorda com a afirmativa abaixo? Então, você vai dizer se sim ou se não, e ele pede para justificar a resposta. A afirmativa é a seguinte: o equilíbrio e o futuro do nosso planeta depende da preservação da água e do seu ciclo. A preservação dos rios, oceanos e mares é por onde tudo tem início. Então, gente, isso aí tá certo ou tá errado? Então, você vai dizer se tá certo ou errado e vai justificar, tá bom? Presta atenção na resposta, viu? Sétima questão. Marque com X a alternativa correta. Então, nós temos a letra A. O ciclo da água na natureza é formado pelos seguintes elementos. Então, nós temos aí 3 alternativas. Apenas uma alternativa está correta. Vocês terão que ler as 3 alternativas e achar a alternativa correta e marcar um X. Letra B. Processo em que as gotículas suspensas no ar se tornam pesadas e caem no solo na forma de chuva. Que processo é esse? Aí tá falando 3 processos que tem aí, né? Tá falando de precipitação, de evaporação e de condensação. Nós estudamos. Mas qual desses 3, só um, está relacionado às gotículas suspensas no ar, que tornam pesadas e caem no solo na forma de chuva? Então só tem uma alternativa certa, você vai marcar um X, tá bom? Então realize a atividade com calma. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem rever no livro de vocês, podem voltar à explicação da tia, tá bom? Faça a atividade com bastante capricho. Próxima aula nós iremos realizar a correção, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro. Correção da atividade de História da página 162. Terceira questão. Escreva pelo menos 4 funções do governador-geral que você considera importantes. Então, no livro de vocês, tem várias funções importantes do governador-geral. Então, vocês irão escolher 4 funções que vocês consideram mais importantes. Então, essa resposta pessoal, mas vocês irão encontrar no livro de vocês, certo? Quarta questão. Escreva 2 objetivos específicos que esses governos tinham. Então, a gente pode estar citando aqui primeiro, enfrentar invasões estrangeiras. E o segundo, fundar vilas para garantir a posse do território a Portugal e controlar os indígenas, fosse pela catequese, aliança ou luta, certo? Então, confira e coloque certinho. Quinta questão. Escreva os cargos que compunham o governo geral junto com o governador e sua principal função. Então, na letra A, nós vamos ter o provedor-mon e ele pede a função, responsável pelas finanças. Na letra B, nós vamos ter o ouvidor-mon, que é responsável pela justiça. E na letra C, nós vamos ter o capitão-mon, que é responsável pela defesa, especialmente do litoral, tá? A respostazinha tá no livro de vocês, tá bom, gente? Espero que todos tenham acertado, confira e coloque certinho. Para finalizar nossas atividades de hoje, nós iremos trabalhar o estudo da tabuada, certo? E hoje nós iremos novamente utilizar o aplicativo Mestre da Matemática, tá? Que você vai poder baixar pelo Play Store, tanto no seu celular como no tablet, tá bom? Você pode estar baixando esse aplicativo. Então, repetindo, você vai pegar o Play Store e vai digitar Mestre da Matemática, né? E nós temos aqui o aplicativozinho Mestre da Matemática, tá? Só que é o seguinte, preste atenção na atividade de estudo da tabuada de hoje. Vocês irão começar, porém, nós iremos estudar hoje o jogo da memória, esse penúltimo aqui, gente, ó, jogo da memória. Quando você clicar aqui no jogo da memória, você vai ter o nível 1. Então, você vai clicar no nível 1 e vai apertar o play para dar início. Aí, ele já vai dar início à memorização, certo? Que é da seguinte forma. Ele vai botar assim, número 3 mais 4 mais outro número. Aí você vai ter que memorizar e em seguida ele vai te dar as 3 opções de resposta. Aí você vai ter que localizar a resposta correta. Lembrando que quem fizer o maior número de pontos, que é 7.500 pontos, aí você passa para a fase número 2. Nesse momento, nós iremos realizar apenas
tá praticando, tá bom? Mas eu pretendo futuramente a gente realizar um testezinho do jogo da memória. Então, ó, quando eu apertei o play aqui, ele começou 2 mais 2 mais 3. Opa, aí você vai falar 2 mais 2, 4. 4 mais 3, 7. Opa, aí você clica o 7. Aí, acertei. Então, do mesmo jeito que eu acertei, vocês podem acertar também, tá bom, meus amores? Então, vocês irão praticar em casa o jogo o mestre da matemática, o jogo da memória. Aí vocês gravam, filmam lá pra tia ver, tá bom? Nesse primeiro momento não é desafio, tá bom? É só pra praticar mesmo a operação de adição, tá bom? Meus amores, agora uma atividadezinha extra pra vocês que eu vou lançar no grupo do WhatsApp, certo? É uma atividadezinha de matemática, tá? Um desafio de matemática, um desafio de raciocínio lógico, tá? Você não vai precisar fazer conta para resolver, você vai apenas precisar de raciocínio lógico e raciocínio rápido e inteligente para que você consiga resolver o desafio, tá bom? Então, no decorrer do dia, eu estarei postando no grupo do WhatsApp o desafio para vocês e vocês respondam. Pode responder no grupo, tá bom? Ou como vocês podem colocar a resposta também no comentário da aula de hoje. E no final do dia, eu irei divulgar o resultado do desafio e saber quem acertou o desafio, tá bom? Então, conto com a participação de vocês, tá bom, turminha? Valeu! Então, nós ficamos por aqui nas nossas atividades de hoje e nós retornaremos amanhã com novas atividades, tá bom, meus amores? Então, fiquem com Deus, se cuidem e até amanhã. Um beijão enorme.